Olá, gente. Vamos começar agora a tratar do conteúdo da disciplina História do Direito. Nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira aula, vamos abordar aquilo que eu estou chamando de os primórdios do direito, ou seja, as manifestações do direito mais antigas que nós podemos identificar, né? Para começar, é importante que a gente tenha em mente uma definição básica do direito. O que é o direito? Né? Podemos conceituá-lo como sendo um conjunto de princípios, de normas, de procedimentos, de instituições que procuram ordenar a vida de uma sociedade com base em algumas noções do que seja justo, do que seja lícito, correto? Então, com base nessa definição bem básica, bem simples, podemos afirmar, sem medo de errar, que todas as sociedades humanas possuem algumas normas de direito. Na verdade, a gente pode afirmar que a vida de uma sociedade seria completamente impossível, né, sem estabelecer determinadas obrigações aos seus membros e, ao mesmo tempo, sem garantir a essas pessoas algumas coisas básicas, né? Então, podemos partir desse ponto inicial, né? Toda sociedade apresenta algum tipo de norma de direito, porque seria impossível a organização e o funcionamento de uma sociedade sem essas regras básicas que estabelecem obrigações e direitos propriamente, ou garantias aos seus indivíduos. Por outro lado, né, podemos acrescentar a isso dizendo que o direito é um instrumento indispensável, né, para que os conflitos existentes numa sociedade possam ser resolvidos, né, ou pelo menos minimizados. Né? Toda a sociedade humana apresenta conflitos, inevitavelmente, e esses conflitos precisam ter algum tipo de encaminhamento. Né? E a forma, vamos dizer assim, mais estável, né, de encaminhar soluções para os conflitos existentes, que não desemboquem numa violência, num confronto generalizado entre os membros da sociedade, é estabelecer regras, né, que a gente pode identificar como regras do direito, correto? Então, esse é o nosso ponto inicial. Toda a sociedade humana apresenta regras de direito. Agora, ao afirmar isso, devemos ter claro ao mesmo tempo que o direito, sempre presente nas sociedades humanas, ele não é sempre o mesmo, né? Ele não é uniforme, as sociedades apresentam concepções jurídicas completamente diferentes umas das outras, portanto o direito varia muito de uma sociedade para outra, né? Entre as sociedades existem muitas diferenças, acho que isso é óbvio, né? Não precisa nem desenvolver muito, e também dentro de uma mesma sociedade o direito apresenta muitas variações de uma época para outra, né? Então podemos dizer que o direito é determinado pela sociedade, portanto ele é determinado socialmente, ele varia de uma sociedade para outra, e ele também é determinado historicamente, já que ele varia, mesmo dentro de uma sociedade, entre uma época e outra, correto? Então essa é outra consideração importante. O direito deve ser, para que a gente aborde a história do direito, devemos partir do princípio de que o direito é determinado socialmente e é determinado historicamente, certo? Essas enormes variações a que eu me refiro, né, relativas ao direito entre as sociedades, elas se dão de várias maneiras. Por exemplo, que tipo de direito é reconhecido? Né? Isso é uma variação. Determinados direitos são reconhecidos numa sociedade e não em outras. Vamos pegar um exemplo talvez bem simples. O direito de voto. Não sei se simples, mas pelo menos bastante óbvio, o direito de voto, né? Nem todas as sociedades apresentam eleições. O direito de voto, diga de passagem, é algo que só se tornou disseminado em períodos mais recentes da história. Então, o direito de voto pode existir ou não conforme a sociedade, correto? Temos aí uma variação entre
o ordenamento de uma sociedade que garante aos seus membros o direito de voto e outras sociedades que não garantem aos seus membros esse direito. Agora, mesmo entre aquelas sociedades onde o direito de voto existe, onde ocorrem eleições, pode haver, e é comum que haja variações também, sobre quem é que tem direito ao voto, ou seja, qual é a extensão desse direito, né? Então, em períodos não tão distantes do nosso, países, como é o caso do Brasil, que já em momentos em que o direito de voto já havia sido estabelecido, portanto, onde já existia o direito de voto, mas esse direito de voto era garantido, por exemplo, apenas aos homens e não às mulheres, né, já que o voto feminino não era ainda reconhecido como um direito. Portanto, essa variação do direito a que eu me refiro aqui, essa enorme variedade que as sociedades apresentam com relação às suas estruturas jurídicas, se manifestam, essas variações se dizem respeito aos mais diferentes aspectos, correto? Vamos adiante. O direito, normalmente, ele é estabelecido pelos grupos de elite, né? As elites econômicas. E, nesse sentido, o direito tende a ter, na maioria das vezes, um papel conservador, né? Já que ele é estabelecido por grupos que pretendem manter ou conservar a posição privilegiada que eles ocupam na sociedade. No entanto, isso não fecha portas para um outro aspecto. Muitas vezes, o direito constitui um canal importante de promoção de mudanças na sociedade. Nós identificamos isso no nosso dia a dia, né? Legislações são propostas no sentido de alterar a realidade. Portanto, o direito é também, ao mesmo tempo que ele cumpre muitas vezes um papel conservador de manter determinadas situações estabelecidas, por outro lado, ele é também um canal que pode ser utilizado na promoção de mudanças. Bom, como a nossa aula diz respeito aos primórdios do direito, a gente pode começar dizendo aqui, ou deve começar dizendo aqui, falando aqui sobre o direito primitivo, ou seja, o direito das sociedades sem escrita, aquelas sociedades que apresentam um nível de desenvolvimento para o qual nós utilizamos a expressão primitivos, ainda que o termo primitivo deva ser sempre utilizado com cuidado, né? Mas a sociedade sem escrita ou a sociedade sem Estado, vocês podem perguntar, mas mesmo essas sociedades apresentam um direito, né? Se nem escrita existe, como é que pode haver um direito? Existe um direito, né, que é fundamental para a organização daquela sociedade, daquele agrupamento humano que vive de forma organizada, né, que reúne um número maior ou menor de pessoas, não importa, mas em que uma coletividade organizada convive de forma estável. Isso só, como foi dito anteriormente, só é possível se houver normas ou princípios de direito que ordenem aquela coletividade, né? Evidentemente, sendo uma sociedade com uma organização social muito mais simples do que as que a gente conhece hoje, o direito dessa sociedade será também muito mais simples do que o direito de hoje, né? Se compara, evidentemente. Na verdade, são princípios, né, que são transmitidos oralmente, já que não existem registros escritos, né? Mas, no entanto, são princípios, são normas, são regras que têm vigência efetiva, né? Que, de fato, contribuem para que aquela sociedade possa se organizar e funcionar, né? É o que nós chamaríamos de direito primitivo, um direito baseado na tradição, nos costumes que são, repito, transmitidos oralmente, né? Já que não há possibilidade deles serem transmitidos por escrito, pelo fato da escrita não existir ainda, né? Agora, percebam bem, esse direito de base que se baseia na tradição, nos costumes, é chamado de direito consuetudinário. Guardem essa expressão, uma expressão importante quando nós tratamos do direito. Direito consuetudinário é aquele que se baseia nos costumes, né? Que se baseia nas tradições. Normas consuetudinárias, princípios consuetudinários, para essas sociedades mais recuadas, a quais nós estamos falando nesse momento, são a base do direito, né? O direito primitivo é um direito essencialmente ou exclusivamente consuetudinário. Agora, passado
ao longo da história, novas formas muito mais complexas do direito vão surgir. O direito, com o passar do tempo, ele vai deixar de ser exclusivamente consuetudinário e vai se basear naquilo que nós chamamos de direito legislado, um direito que é produzido intencionalmente. Ele não é fruto apenas da tradição, dos costumes, né, que passam, que são reproduzidos ao longo do tempo, que a gente nem consegue identificar exatamente a origem, né? Com o passar do tempo vai surgir aquilo que nós chamamos de direito legislado, né? Que é o direito da sociedade, que predomina nas sociedades modernas. O que não quer dizer que princípios consuetudinários não continuem existindo, né? O direito, mesmo na sociedade moderna, os costumes de um povo costumam ser levados em conta quando se estabelece as normas de direito, né? Na medida que o tempo passa e foi surgindo as primeiras formas de escrita, os primeiros povos foram se elaborando formas de registrar informações através de sinais gráficos, ou seja, foram inventando formas de escrita, surgiram também os primeiros textos jurídicos escritos, né? Até onde se sabe, pelo conhecimento histórico que se tem, os primeiros povos a dominarem uma escrita são povos que habitaram a região que é historicamente chamada de Mesopotâmia, que constitui basicamente, corresponde basicamente ao que é o Iraque dos dias de hoje, né? Ali, naquela região, viveu no terceiro milênio antes de Cristo um povo, os sumérios, que são apontados como os inventores da primeira forma de escrita. E é também entre os sumérios que vem dos sumérios o primeiro texto, ou a lei escrita mais antiga que nós conhecemos, que é o chamado Código de Ur-Nammu, que é aproximadamente do ano 2000 a.C., portanto um documento de mais de 4.000 anos atrás, ou cerca de 4.000 anos atrás. Naquela mesma área, algum tempo depois, bastante tempo atrás, mas um pouco depois do Código de Ur-Nammu, tem o famoso Código de Hammurabi, que talvez seja o texto jurídico mais importante anterior ao Império Romano. O Código de Hammurabi é um conjunto de normas jurídicas relativamente extensas, né, que é conhecido e fica então como uma referência desse direito mais recuado, né, um direito mais elaborado, mas há bastante tempo. Entre os hebreus também nós temos um desenvolvimento significativo do direito, entre outros povos, né? Eu cito alguns aí na apostila, não é o caso da gente detalhar aqui. Agora, para terminar, para a gente fechar aqui, ou para a gente encaminhar o fechamento dessa aula, a gente, ao falarmos dos primórdios do direito, ou do direito dos povos primitivos, ou dos povos mais antigos, né, nós, em primeiro lugar, devemos ter claro que não se trata exatamente de um direito primitivo, mas de uma infinidade de direitos, no plural, né? Direitos que são muito diferentes uns dos outros. Estamos falando de direitos ou de normas, de princípios jurídicos produzidos pelos mais diferentes povos, nas mais diferentes épocas, nos mais diferentes lugares do planeta. Então não podemos ter a pretensão aqui de dar um sentido homogêneo àquilo que estamos falando. No entanto, né, alguns aspectos, algumas características, alguns temas mais frequentes podem ser identificados nesse conjunto heterogêneo que a gente está chamando de direito primitivo ou de direito arcaico, também é utilizada essa expressão. Primeiro, como eu já disse, é um direito baseado nos costumes e nas crenças religiosas também, né? Que, aliás, se confundem muito com os costumes, né? É o chamado direito consuetudinário, como eu disse. É um direito que ganha um pouco mais de complexidade, ele nasce da forma mais simples possível e vai se complexificando, e um nível de complexidade maior é atingido quando aparecem as primeiras formas de Estado, né? Essa instituição maior, né, que acompanha as sociedades mais complexas, que na medida que o Estado, ou seja, essa instituição que a gente identifica aí como algo como o poder público, né, quando o Estado surge, o direito também automaticamente atinge níveis de complexidade um pouco maior. Nas primeiras formas de direito, né, no chamado direito primitivo, a gente não identifica claramente, não há uma distinção clara entre o que é jurídico
e o que não é jurídico. As coisas muitas vezes se misturam, né? Até pelo próprio fato do direito se originar nos costumes. Hoje em dia, né, diante da complexidade do direito moderno, a gente pode fazer uma análise estritamente jurídica de um determinado assunto, né? Ainda que esse assunto nunca esteja, ainda que o universo jurídico nunca possa ser em nenhum momento entendido como completamente desconectado do restante da realidade. Mas podemos fazer analiticamente uma abordagem estritamente jurídica de um determinado assunto, como eu disse. No passado isso não é possível, né? Isso é completamente, as coisas estão completamente entranhadas numa da outra, né? Então, o direito se confundia com a fé religiosa, o direito se confundia com os costumes, com os hábitos estabelecidos, né? Muitas vezes o delito, né, ou o ato ilícito era confundido com uma violação da ordem sagrada, né? Ou seja, um desrespeito às ordens sagradas. Então, o direito já está ali, mas não no sentido que a gente entende hoje como algo separado, autônomo, que possa ser analisado à parte, né? É também um direito, outro aspecto, muito vinculado a situações concretas, um direito mais simples que trata de questões muito concretas, enquanto que o direito moderno tende a um nível de abstração muito maior, né? Os termos, as questões do direito são tratadas num nível de abstração maior, né? No direito primitivo também há um predomínio claro do interesse coletivo, os direitos individuais praticamente não são considerados, né? Considera-se como correto, como lícito aquilo que atende aos interesses coletivos, aos interesses da comunidade. E, por fim, há alguns temas mais frequentes, né? Por exemplo, a legislação punitiva, né? Evidentemente, o direito nasce em função disso, né? Da necessidade de se estabelecer punições às pessoas que têm atos ou comportamentos tidos como indevidos, né? Então a legislação punitiva, que a gente chama hoje de direito penal, já está presente desde um primeiro momento. Há também o tema muito frequente da organização da família, né? O que é o casamento, como o casamento se organiza, quais são as regras do casamento, né? Se há sociedades onde se aceita exclusivamente a monogamia, né? Casais que formam ali um núcleo básico de um marido e mulher, há sociedades que admitem a poligamia, tudo isso é sempre regulado por regras, né? Há também a questão dentro da família da autoridade paterna ou materna sobre os filhos, há a questão ainda sobre o casamento, a questão da existência ou não de regras de divórcio, etc, etc, né? Outro tema, a regulação da propriedade, tema que o direito sempre tratou, né? Mesmo as sociedades mais primitivas, onde ainda não havia propriedade individual da terra, por exemplo, já existe, ou pelo menos algum elemento que trata da propriedade, pelo menos dos bens móveis, né? A propriedade mobiliária antes da propriedade imobiliária. E por fim, um tema que também sempre aparece, por fim não, mas para que a gente encerre aqui a nossa relação, um tema que sempre aparece nas formulações jurídicas é a questão da tributação, né? Da cobrança de impostos, que é um tema presente desde sempre na relação entre governos e sociedade.